Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje o que eu quero falar, eu quero dar uma contrarresposta, né? Ou talvez o meu ponto de vista sobre o título aí, as mulheres de 40 anos não querem mais estar no relacionamento e abandonam a família. De fato, isso tem sido uma coisa muito comum hoje em dia, né? A sociedade, ela tá completamente com os valores distorcidos e isso tem sido muito decorrente, né? Então, assim, muitas mulheres, elas realmente, quando chegam nessa faixa etária de idade aí, acaba pegando outro rumo na vida. Porém, tem assim um dos pontos que eu quero colocar aqui que eu quero estar colocando, porque muitas vezes a gente fala sobre isso, mas a gente não presta atenção, né, no que está acontecendo, por que isso está acontecendo. Então, uma das coisas, além de outras coisas, outros fatores que no próximo vídeo eu quero falar sobre, é que a mulher, ela realmente, ela vai que meio que, né, dos 20 aos 35 anos, vamos colocar assim, ela tá naquela fase de formar a família. Então ela mais ou menos, ela se anula, entre aspas, né? Porque eu não acho que isso, quando é feito com amor, com dedicação, né? Que vem de dentro para fora, que ela tem esse desejo, né? De se tornar mãe, de ser uma esposa, uma companheira, tá ali cuidando da casa, dos filhos. Eu não acho que isso seja uma anulação, desde que ela esteja feliz fazendo isso. E o que acontece, né? Nesse período, o homem está lá fora buscando o sustento de dentro de casa. Muitas vezes a mulher também está ali acompanhando nessa evolução do casal, né? Porém, o que acontece? O homem, ele se sente confiado demais, né? É aquele cara tranquilo. Geralmente o homem tem mais tranquilidade. Enquanto a mulher, ela busca algo mais na questão afetiva mesmo, né? Então, às vezes, ela também está trabalhando fora ou está ali trabalhando dentro de casa, cuidando dos afazeres, cuidando das coisas ali. Quando o esposo chega, né, que os dois estão juntos, em comunhão ali, o que acontece? Muitas vezes o homem está tão confiado e relaxado que ele acha que o casamento está tudo ok, que está tudo bem. Muitas vezes ela chega para conversar com ele, o que ele faz? Agora não, querida, eu estou muito cansada, eu estou estressada, né? Eu estou estressado com o trabalho e tal. E aí já coloca o pezinho ali no sofá, liga ali naquele futebolzinho ou naquelas músicas de antigamente, porque eu sei como funciona. E aí deixa aquele buraco, né? Aquele buraco enorme ali, não dá atenção, não quer ouvir a mulher, entendeu? Porque nessa fase ela precisa muito de ser abraçada, de ser ouvida. Que quando o casal, quando o homem tem essa consciência que é uma fase que ele tem que se dedicar um pouco mais à sua esposa, porque os filhos já estão grandinhos e tal, e ela tá ali tão cansada daquela jornada, porque essa parte geralmente fica mais com a gente, que é mulher. Então, muitas vezes ela quer ali conversar, ela quer, sabe, ter um amigo dentro de casa, né? Não é só um provedor, ela quer ter um amigo. E ela começa a não encontrar esse amigo ali, né? Sempre ele está ocupado, ele não quer conversar, muitas vezes ele está ali super cansado, mas o telefone toca com o cara lá da empresa, ele vai conversar. Às vezes ele sai dentro de casa, não fala nem um bom dia, mas ele cumprimenta todo mundo lá na empresa, as coleguinhas e os coleguinhas. E aí, então, quer dizer, vai deixando aquele buraco. Só que o que acontece? Aos 40 anos, não é que a mulher entra na idade da loba, como se fala, e que ela vai à caça. Não. Aos 40 anos, a mulher ela adquire uma maturidade muito grande. Entendeu? Então ela começa a entender qual é o papel dela, ela começa a entender qual o valor que ela teve nessa etapa. E não adianta falar, a mulher, ela depende nessa fase, ela depende de ser muito abraçada, para que não haja uma fuga, entendeu? E não acontece esse abraço ele não acontece, é onde ela se sente mais vulnerável. E aí o que acontece? Ela começa a se envolver com outras pessoas, ela começa a buscar outras amizades fora, e infelizmente na sociedade que a gente está hoje, ela fica muito suscetível ao abandono do lar, porque na cabeça dela,
ela está sendo mais valorizada lá fora do que dentro de casa. Então aí que mora o grande perigo, aí é onde que ela entende que ela pode ter amigos, que ela pode sair, que ela pode isso, pode aquilo, lá fora. Porque ela passou aquele período da juventude dela praticamente se dedicando a um lar, a um marido e a um filho e muitas vezes trabalhando fora. E quando chega nessa fase, é a fase que ela já está um pouquinho mais, digamos, tranquila. Então o que ela quer? Ela quer realmente viver aquilo que ela não viveu na juventude. Mas isso não significa que ela queira viver isso com outras pessoas lá fora. Não, pode prestar atenção que você que está aí reclamando que a sua esposa te abandonou depois dos 40 anos, ela várias vezes te deu uns flashes aí dizendo, vamos conversar? Vamos lá em tal lugar fazer isso comigo? E ela recebeu 1000 não. Então quando ela recebe não e não e não, ela precisa viver. Ela precisa viver o que ela não viveu lá fora. E o que ela não viveu lá fora? Foi ir no barzinho tomar, nem que seja um refrigerante. Foi conversar com alguém. Porque quando a gente é mãe, a gente tem casa e a gente tem essa obrigação com a família, a gente só não tem esse tempo disponível. A gente tá tão focado em organizar a nossa família, a nossa base, que é a casa, que a gente não tem tempo. Assim como o homem tá focado em trazer, prover para dentro de casa, e a mulher muitas vezes também, porque ela estando em casa, ela também tendo sabedoria, ela também provém, porque é ela que organiza a maior empresa universal é a casa, porque se você não consegue organizar a sua casa, a sua família, não tem como os outros campos da sua vida, as outras áreas ir em frente. Então o marido ele tem que ter essa consciência que se ela estiver trabalhando ou se ela estiver dentro de casa, ela tá com a maior empresa da vida dela e da sua vida na mão. E se funciona, é porque ela é uma excelente empresária, digamos assim, da sua vida, inclusive. Mas, infelizmente, a maioria dos homens, nessa fase, eles acabam relaxando muito. É entendido, lógico, que realmente muitas vezes está cansado, mas é um momento onde que ele precisa prestar atenção, que precisa fazer alguns resgates, né? E resgates relacionados ao relacionamento, ao convívio com a sua esposa, com a sua querida. E geralmente eles não aceitam por causa da confiança que está tudo certo, não aceita e acaba então acontecendo infelizmente, esses divórcios, enfim, a mulher acaba indo lá para fora por causa de uma consciência que ela adquire exatamente nessa faixa etária de 40 anos. Então, assim, eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção se vocês estão passando por essa fase, que o que acontece, uma das coisas que acontece é exatamente isso, é a falta de atenção nesse momento da vida da mulher. Então, assim, não adianta você, homem, ficar jogando pedra que todas as quarentonas são isso, são aquilo, porque não é bem assim. Muitas vezes é uma falta de diálogo, é uma falta de olhar para o próximo, que é a sua companheira, entendeu? E resgatar aquela mocinha que você conheceu lá atrás, porque ela nunca foi embora, ela sempre esteve ali, ela sempre se dedicou à sua casa, a seus filhos, e no momento que ela precisava, que ela entendeu que era importante vocês dois se resgatar, se estar junto, você estava preferindo assistir a sua TV, que você comprou com muito suor, né? Ela provavelmente te ajudou ou não, mas isso não vem em conta, né, no momento. E você preferiu ouvir a sua música, você preferiu sair com algum amigo, você preferiu assistir uma música ali, você preferiu assistir um filme sozinho, porque você já está habituado a esse ritmo, né? Porque ela sempre esteve ocupada, nunca fez questão disso e agora vai querer isso. Então, assim, um dos pontos que acontece o divórcio, a separação nessa idade da mulher, um dos fatores é esse. Então, assim, eu tô deixando só um alerta que não é que as mulheres enlouqueceram, não. É porque existe falha e falta você que é homem e que tá casado fazer uma retrospectiva do que aconteceu nos 10, 15 últimos anos com ela,
que você vai entender a luta que ela teve para estar do seu lado e que aos 40 anos ela cai numa consciência e que ela entende que então ela já se dedicou suficientemente e tudo tá certo e agora ela quer viver com você essa outra fase da vida dela. Você não dando a mão para ela, automaticamente ela vai buscar lá fora o que ela não está encontrando dentro da sua casa, do seu lado, que eu acho uma tristeza, porque se você for olhar, você consegue fazer isso por ela e você continua sendo feliz com ela, entendeu? Pro resto da vida. Então é só um alerta, entendeu? Isso é um dos pontos, né, que acontece. E é isso, meus queridos. Mas eu estou falando da geração que eu estou, dos 40 para cima. A nova geração aí que tá surgindo, eu vou deixar para falar sobre no outro vídeo, que aí já entra o feminismo, né? Vamos falar logo a palavra exata, já entra o feminismo, femimi, né? Então é isso, meus queridos. Um grande beijo para vocês, espero que todos fiquem bem e prestem atenção nas queridas aí dos 40 anos, tá bom? Vamos julgar menos, vamos tentar entender melhor e corrigir e resgatar a nossa sociedade que está doente. Então é isso, gente. Até a próxima. Um beijo no coração de vocês.